tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho a nossa Roda da Fofoca, como vocês sabem. Hoje o trio está completo aqui. O Thiago Rocha e suas opiniões, bochichos de Vladimir Alves e, claro, os bafões de Felipe Campos. E olha que tem bafão bom hoje também aqui, tá? Mas vamos para a nossa primeira página e é um assunto muito sério. É um assunto que ninguém estava esperando que acontecesse, mesmo porque ele não é um assunto atual. É uma coisa que vem lá de trás, na verdade, há praticamente 6 anos, não é? E que agora vai realmente estourar como uma bomba, que é o testamento do grande e genial humorista Chico Anísio. O testamento do Chico Anísio deve ser anulado. Na verdade, ele vai ser anulado. E isso, né? Fala assim, gente, mas como? Por quê? O Chico Anísio morreu há 6 anos. Ele morreu no dia 23 de março de 2012. Foi uma despedida, né, muito dolorosa, claro, um desfalque no nosso cenário artístico que nunca mais vai ser preenchido. Os gênios são raros, né? Existem muitos bons humoristas, existem ótimos humoristas, mas os humoristas geniais, aí você conta nos dedos realmente, e o Chico era um deles. Ele é daquela geração que eu costumo dizer que já nasce sabendo, né? Essa geração tem muitos representantes aqui no nosso país, graças a Deus, né? Tem o Silvio Santos, teve também a Hebe Camargo, tem figuras geniais como Fernanda Montenegro, como Lima Duarte, enfim, a gente tem uma constelação, graças a Deus, nesse sentido. Mas o que importa é essa história do testamento. Com a morte de Chico Anísio, evidentemente, chegou-se a etapa de inventário, de testamento, essa coisa toda. Aí, o que aconteceu? O testamento do Chico tem um pequeno erro que daqui a pouquinho, direto do Rio de Janeiro, o Alessandro Lobianco vai contar pra gente, vai dar todos esses detalhes. E esse erro tem a ver com um dos filhos. E por conta disso, esse testamento deve ser anulado. Porque se ele segue adiante, vai ser uma grande injustiça. Vai ter um filho do Chico Anísio totalmente prejudicado nessa história, né? Ele não vai ter direito ao que os outros irmãos têm, porque estão todos ali no testamento. O que acontece com o nome desse filho é o que você vai saber daqui a pouquinho. E isso vai trazer muitas outras histórias de contrapeso, com toda certeza, não é? Porque, inclusive, esse filho, com o nome do qual houve um erro no testamento do Chico Anísio, é uma figura muito querida do público. Tem um personagem que ninguém esquece, que a criançada, inclusive, adora. E é por isso que a gente precisa saber ponto a ponto, é por isso que daqui a pouco o Alessandro Lobianco entra do Rio de Janeiro, porque aí ele vai explicar para vocês a história completa. Eu sei o geral, mas eu não sei os detalhes dessa história, por isso é importante que ele mesmo entre no ar aqui conosco e que ele possa dar todas as explicações. A gente sabe que o Chico, inclusive, tem 2 filhos que moram no exterior, não é? Que é o casal de filhos que ele teve com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, né? Foi para os Estados Unidos, as crianças ainda pequenas nunca mais voltaram ao Brasil. Só vieram realmente para a despedida do pai, a última vez que se sabe que a Vitória e o Rodrigo, os filhos do Chico Anísio com a Zélia, estiveram no Brasil, foi em 2012, foi para se despedir desse grande humorista que eles tiveram o privilégio de ter como pai. Mas não é com eles essa parte do enrosco, não. São com os filhos já adultos, homens feitos e também lançados na carreira e conseguiram muito sucesso, dando orgulho aí para o pai de o talento tá ali no DNA, porque inclusive na área de humor também, na área de poder escrever várias coisas interessantes que se transformam em grandes roteiros. Então, é por aí essa história, viu, gente? Uma coisa é certa, o Chico, ele não teve tempo, porque ele mesmo iria mexer nessa história, mas ele não teve tempo de, sabe, convocar advogado, mexer com a papelada, refazer o testamento, não deu, porque infelizmente a situação dele de saúde foi ficando cada dia mais frágil, foi ficando cada dia pior, até que infelizmente não teve mais jeito realmente. Então, o que aconteceu nessa história? Não é nada que ele
tenha decidido dessa maneira. Não foi a intenção do Chico deixar ninguém fora do testamento ou alguém prejudicado, algum dos seus filhos prejudicados nesse testamento. Houve, na verdade, uma trapaça do destino, a gente pode dizer assim. Houve essa história de que realmente a saúde dele piorou de uma maneira em que ele não tinha mais condições, ele mesmo, de mexer com essa história. Então foi por isso que o desfecho ficou torto dessa maneira. Por isso que um dos filhos dele pode de fato sair prejudicado nessa história. Fora, não é? Que pode dar aquele sentimento, poxa, como, né? Fui rejeitado pelo meu pai, mas já é adulto, já é homem feito, sabe que isso não aconteceu. Foi realmente a história da morte ter pressa de levar o nosso querido e genial Chico Anísio. E foi isso que deixou para quem ficou esse problema a ser resolvido. E você vai saber dessa história já já com o Alessandro. A gente só está esperando ele ficar a postos aí para podermos chamar e ele começa a contar detalhe por detalhe para vocês, viu? Já posso chamar, né, Marmita? Então vamos chamar o Alessandro Lobianco. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem por aí? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem, aos meus colegas aí, colunistas de bancada. Sim. E é isso que você falou, Sônia. Tem uma reviravolta agora. Esse testamento está sendo anulado pela Justiça, pelo Poder Judiciário. Essa anulação é um pedido de todos os irmãos, de todos os familiares e que, na verdade, desfaz uma grande confusão aí, respaldada por um erro jurídico do primeiro advogado que fez a redação desse testamento, Sônia. Entendi. O que acontece? Antes do Chico Anísio morrer, Sônia, ele chegou ainda a escrever alguma coisa relativa ao testamento para que esse advogado, que era o advogado que lhe assistia na época, pudesse complementar e, de fato, dar uma via judicial à partilha desses bens, dessa herança hoje aí avaliada em cerca de 60 milhões que ele está deixando para os filhos. Certo. Entretanto, o Chico Anísio, ele escreve num primeiro parágrafo, de uma forma bem clara: eu, Chico Anísio, pai de Niso Neto, Bruno Mazeu, Lugue de Paula, ele cita todos os filhos nesse primeiro parágrafo. Tá. Só que nos parágrafos a seguir, ele expressa o desejo de alguns bens específicos, não eram todos os bens, de que poucos bens, alguns bens, fossem para determinados filhos, que já era uma coisa acertada na família, bens que já estavam em posse desses filhos. Então, seja um carro ou alguma outra coisa, ele pontua em nome de alguns dos filhos. E quando, infelizmente, o Chico Anísio nos deixa, Sônia, esse advogado, ele fica desatento a esse primeiro parágrafo que dá ciência dos herdeiros necessários, que de forma alguma poderia ser retirado do testamento, e faz essa redação pontuando apenas os filhos que ele deixa determinados bens. Entendi. E ele apresenta isso à Justiça, isso vaza para a imprensa de alguma maneira. Alguns veículos na época noticiam que poderia ser oriundo de uma suposta briga, que o Lugue não estaria se dando bem com o pai no final da vida, mas essa história já está sendo esclarecida agora. Então, tão logo tiveram ciência... Peraí, o filho a que se refere então é o Lugue de Paula mesmo, que era o seu boneco, é isso, Alessandro? Caiu a nossa ligação, né, o retorno com ele, porque o Alessandro acabou de citar agora o nome do Lugue de Paula, que o Brasil inteiro conhece como o seu boneco, né? E é um personagem que ninguém esquece, fez um sucesso danado, como eu estava dizendo para vocês na abertura do nosso programa. Esse sucesso, inclusive, com a garotada, aquela história de ficar passando a mão na barriga, né, de ser preguiçoso à beça, de ser sujinho. Então, esse erro acabou envolvendo o Lugue de Paula, filho do Chico Anísio. Ele vai explicar direitinho como é que esse erro aconteceu. Pelo que a Alessandra estava falando, e vocês estavam acompanhando até agora, antes de cair a nossa ligação, o Chico fez uma partilha de bens no seu testamento igual para todos, né? Em torno de 60 milhões de reais, que são a sua herança. Mas teve bens, por exemplo, um carro aqui ou um apartamento ali, eu não sei necessariamente se são esses, que ele
falou, não, mas olha, para esse eu vou deixar uma coisinha a mais, para esse outro, que eram coisas pontuais que os outros irmãos que não receberam, um presentinho a mais do pai, vamos dizer assim, não se sentiram em nada afetados, porque o grande patrimônio do Chico, esse sim, dividido igualmente entre todos os filhos, mas houve um erro de redação nesse testamento que acabou deixando o Lug de Paula de fora. Ele seria, no meu entender até agora, o único prejudicado por esse erro de redação no testamento, que não deu tempo do Chico Anísio corrigir. E por isso que a família está anulando esse testamento, anulando. Agora, por que só ele foi atingido nessa história? É o que o Alessandro Lobianco vai contar, vai continuar contando pra gente. Nós paramos no momento em que você citou o nome do Lug de Paula, o seu boneco, que todo mundo não esquece esse personagem. É dele, então, que você fala quando cita um prejuízo que pode levar não, já levou ao cancelamento, à anulação do Chico Anísio, do testamento dele? É isso mesmo, Sônia. Como eu estava falando, o Chico Anísio de fato citou no primeiro parágrafo todos os filhos, mas pontuou que alguns bens específicos iriam para determinados filhos, Sônia. Sim. Então, esse primeiro advogado, ele teve uma desatenção com esse primeiro parágrafo, esqueceu dos herdeiros necessários. Sim. E citou somente os bens, como se todo esse montante dos 60 milhões fossem somente relativo aos filhos que ele pontua bens específicos. Então, houve essa confusão, ele apresenta esse testamento, isso vaza para a imprensa de alguma forma, alguns veículos noticiam uma suposta briga entre o Lug de Paula e o pai. De fato, isso não aconteceu. Nós entramos agora em contato com o escritório do advogado Roberto Rubalt, que é o advogado que está conduzindo agora a partilha, que pediu, a pedido dos filhos, a anulação disso na justiça. Isso já está sendo anulado. Inclusive, esse primeiro advogado está sendo processado por esse erro e ele é bem enfático em falar que a família ficou muito triste por ter se especulado que haveria uma briga entre a família. Isso não ocorreu. O Chico sempre teve uma relação muito boa até o final da vida com todos os filhos. Sim. E agora os bens serão divididos por igual para todos os filhos, Sônia. Deixa eu te falar uma coisa. Então, era assim, o Chico dividiu igualmente, era do testamento, o patrimônio de 60 milhões. Vamos repetir para que as pessoas entendam direitinho, não façam confusão, como aconteceu há 6 anos, a primeira vez em que se tocou nesse assunto. A atualização da informação do testamento é atual. Essa é agora que acontece a anulação, tá? Lá atrás, o erro que aconteceu, Chico dividiu para todo mundo. Na parte do testamento que diz, olha, fica uma bolinha de gude para esse, fica um par de tênis para aquele a mais, vou deixar para o outro filho mais uma lembrancinha, um quadro meu, qualquer coisa assim. O advogado colocou como herdeiros apenas esses que o Chico teria deixado uma lembrancinha a mais, fora a partilha idêntica do seu patrimônio para todos os filhos. E como o Lug de Paula não tinha recebido um presentinho a mais, mas teve a parte dele, o quinhão, igualzinho ao dos outros irmãos, começou a se falar que ele estava excluído do testamento. Ele não está. É isso, Alessandro? Foi isso. Esse primeiro advogado realmente fez uma redação, refez ali, aquela carta do Chico, naqueles termos jurídicos que devem ser apresentados à justiça. Sim. E pelo fato, como você falou, do Lug não ter sido citado nominalmente por um bem a mais, ele achou que o Chico teria deixado ele de fora da partilha total. Nossa. E aí realmente dá essa confusão toda e agora realmente, finalmente, esse testamento vai ser anulado pela justiça para que esse mal possa ser desfeito e os bens partilhados aí para todos os inventariantes, que são os filhos. Certo. Bom, vocês sabem que a Malga de Paula, a viúva do Chico Anísio, no Dia dos Pais, ela colocou, acho que um dia depois, ela colocou um texto em homenagem ao Chico. Então, talvez tivesse uma ligação dela falando o pai amoroso e maravilhoso que ele sempre foi. E vem bater com a verdade dos fatos, porque ele jamais excluiu nenhum filho. Ele realmente colocou todo mundo no testamento, o erro foi do advogado.
E aí, se anula isso, é uma decisão comum de todos os irmãos, são 8 filhos, me parece, né? Isso. Todos os irmãos imediatamente compareceram de forma voluntária à justiça, constituíram um novo advogado. Como eu disse, esse primeiro advogado está sendo processado por ter cometido esse erro jurídico. Sim. E manifestaram a vontade, não, queremos o nosso irmão na partilha, era o desejo do nosso pai, que todos participassem dessa partilha, nunca houve briga, todos temos um bom relacionamento e o Lug, sim, está no testamento e vai receber por igual, como todos nós, todos esses bens deixados aí como legado artístico do nosso pai. Certo. Não, olha, e você vê que exemplo bonito esse, né? Porque a gente tem lidado com tantos casos de herança que traz desunião, que traz briga, muita desavença, um clima pesado, as coisas se arrastam na justiça. Esse não, todos os irmãos, ao invés de querer o quinhão daquele que achava que teria sido excluído, não, vamos fazer de novo, a gente quer tudo igual para todo mundo, e mesmo porque não era a vontade do pai deixar ninguém de fora, era tudo para todo mundo, né? Ou para um ou outro ele deu um presentinho a mais, foi aí que aconteceu a confusão. Então eu fico imaginando, quando saiu o testamento, o que o Lug possa ter sentido, falado, nossa, né? Alguma rejeição, alguma coisa assim, mas é claro que ficou já muito explícito, não é? Que não é nada disso, e ele já convive com a verdade dos fatos há um tempo. E mais do que isso, o acolhimento dos irmãos, a união da família, porque só uma família bem estruturada, que tenha, não é? Tem as mães das crianças, dos meninos, ou dos homens, não é? Souberam criá-los em harmonia com o pai, como esse pai soube manter uma união entre todos os filhos, aquela ideia de corpo de família mesmo, né? De uma coisa que aqueles laços são para sempre, são muito bem estruturados de verdade, né, Alessandro? Vai demorar muito essa história, fica um rolo muito grande na justiça por muito tempo, como é que é? Tem uma previsão? Pois esse pedido de todos os familiares, de todos os filhos, já está na mão do juiz, ele vai ser apreciado agora nos próximos dias. O advogado diz que é um pedido que não há como ser negado, porque os herdeiros estão ali na lei, né? São herdeiros necessários, são herdeiros de fato. E mesmo que o Chico Anísio tivesse manifestado por alguma briga, que se isso tivesse sido verdade, isso não aconteceria, a lei não permitiria que o Lug fosse deserdado desse testamento. Então foi um erro jurídico mesmo. Agora, nos próximos dias, esse pedido dos filhos já está no gabinete do juiz, já vai ser apreciado, vai ser deferido, e o próximo passo é uma partilha rápida ali dos bens que não demora para acontecer, Sônia. Mesmo porque a união familiar facilita bastante as coisas. Pois né? Como foi um pedido unânime de todos os filhos, não será necessário audiência, não será necessário discutir isso, apenas o acolhimento da família. Tá certo, então, Alessandro. Que bom, não é? A notícia, ela, num primeiro momento, ela até assusta, né? Fala, e agora? Por quê? Um testamento de um Chico Anísio anulado. Então, o motivo é esse, um erro jurídico, mas que a família, a união da família fez com que ele possa ser revertido e todos recebam aquilo que o pai deixou e aquilo que o pai queria que todos recebessem de verdade. Obrigada, Alessandro. Qualquer nova informação, só chamar, tá certo? Obrigada, querido. Bom, eu estou aqui com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves, com o Felipe Campos. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Sônia Abrão? Tudo bem, Sônia Abrão? Tudo em paz, graças a Deus. Felipe, cadê você? Cadê o Felipe? Cadê a trufa? Cadê a trufa? Trufa, ajuda ele, trufa. Felipe a botar o turbante. Não pode namorar em serviço. Botar o turbante. Enfim, o que você achou dessa história? Olha, foi um susto, né? Um susto muito grande, mas eu não esperava outro desfecho vindo da família do Chico Anísio. Claro. Porque todos os filhos seguem o exemplo do que ele foi de grande ser humano. A Malga de Paula esteve aqui também no seu programa, muito educada. Muito eu falei, fina. gente, eu tenho certeza de que nessa história não vai ter briga, nenhum tipo de baixaria, pode haver um ou outro desentendimento. Porque quando saiu essa notícia de que o Lug de Paula estava fora do testamento, falaram que na época, na elaboração do testamento, o Chico estaria brigado com ele.
Então agora, essa história vindo aí por vias judiciais de que foi um equívoco por parte dos advogados, a gente fica mais tranquilo e sabe que a história ainda está no seio familiar de uma pessoa tão querida, né? Ele sabe que ele já sabia do erro e ele já queria consertar, mas infelizmente não deu tempo, a morte chegou antes. Tiago Rocha. Se fosse para resumir numa palavra só, eu acho que a palavra mais certa seria decência. Né? Porque eles foram muito decentes, falaram, poxa vida, como assim? Nosso irmão. Nosso irmão, do meu sangue, entendeu? Sabe que, poxa vida, o Lug, ele, com o seu boneco, ele... Né, foi um monstro, assim. Tinha o seu Ptolomeu, Niso Neto, mas o Lug dos filhos... O Lug ninguém esquece. É inesquecível. Verdade. Então, assim, a decência familiar, no mundo cada vez mais mesquinho que a gente vive, não, sabe, ai não, olha que beleza, ao invés de dividir em 10, nós vamos dividir em 9, vai sobrar mais. Existe, né? A gente sabe que existe. E como existe, não precisa nem citar, que a gente, né? Então, então, poxa vida, num momento desse, escutar esse tipo de atitude, olha, parabéns para todos vocês, viu? Exatamente. O Chico, onde quer que ele esteja, ele está muito, mas muito feliz com essa decisão de todos vocês. É verdade. Felipe Campos, querido, chegou. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde, Tiago, boa tarde, Pedro? Vladimir, boa tarde para vocês. Olha, Sônia Abrão, eu acho que quando existe amor entre família e existe realmente consideração, é dessa forma que as coisas são feitas, né? Porque é isso que não tem preço, né? É isso verdade. não tem preço. Poderia todo mundo ficar quietinho, porque a gente sabe que quando envolve dinheiro, tudo se transforma, né? Tudo muda de história e de figura, mas eles foram lá e a família toda se reuniu, falou o que é certo e ponto. Até porque o seu boneco, né, que é esse querido ator aí que todos nós conhecemos, sabemos que sempre escancarou, e o Chico Anísio sempre escancarou e deixou muito claro que ele era filho dele, então isso não tinha nem controvérsias, não tinha nem como discutir essa situação. Então acho que é justo sim, é justo que isso aconteça, é justo que seja compartilhado mesmo, porque se são todos filhos, fazem parte da mesma família, ninguém tem que ficar de fora. É verdade. Então, tá aí, gente, esse assunto devidamente esclarecido aí para vocês, tá certo? Vamos girar nossa roda? Vamos. Daqui a pouco tem uma história em família. Falando em família, em situações envolvendo família, tem um famoso. Conversei há pouco com a advogada deste famoso. Conversei também com a advogada que representa a outra parte. Lá vem processo. E este famoso pode ser preso a qualquer momento. Nossa, gente, então você vai falar agora. Tem uma história aí, porque assim... Tá preparado? Tá preparado, tá tudo aqui. Tem os documentos, todas as informações. E tudo? Falei com as advogadas das partes e é o seguinte. Ele tem 10 filhos. 10 filhos? 10 filhos. O Catra não é, porque o Catra tem 30. Não é. É hora concurso. E ele tem 6 ex-mulheres. 6? Esses 10 filhos de ex-6 mulheres. Tá. Agora, o que acontece? A situação envolvendo pensão alimentícia. Isso da cadeia. Nossa senhora, mas é tudo menor de idade? Sim, tem que pagar a pensão para 10? O filho que está requerendo é menor de idade e ele tem direito, está amparado pela lei. Sim. Mas o pai não tem comparecido, segundo o filho e a advogada que representa o filho e a mãe. Ele tem que depositar mensalmente, ele está devendo R$12.500, 4 meses de pensão. É um bom dinheiro. Ele está devendo. Não, já dá cadeia. Já dá. Teve uma época que ele pediu uma redução, falou, seu juiz, eu não estou conseguindo pagar, o senhor pode diminuir aí o valor da pensão? Ele diminuiu. Mesmo assim, segundo o filho deste famoso, ele não estaria pagando. Tá. E aí, conversei com o famoso, que disse o seguinte, através da advogada, que ele depositou, sim, esse dinheiro e que ele tem os comprovantes. Ué, então... Só que do outro lado, a mãe e o filho alegam que não há nenhum depósito em conta. Houve sim um depósito no valor de R$1.500 quando eu fui atrás dessa situação. Sim. Falaram assim, olha, para abafar o caso, ele depositou R$1.500, mas não é tudo. Ele ainda está devendo. E aí, dizem que ele ganha uma média de R$30 mil de cachê. Por show? Ele costuma fazer uns 20 shows por mês, é um cantor. Caramba. É um cantor muito famoso. Aí o que acontece? Existe uma história por trás disso tudo, deste famoso, onde o filho está acusando o pai de abandono afetivo. Ai.
disse e o seguinte... desse filho que ele não está pagando a pensão, começa a juntar as peças. Tá vendo? Né? Aí o que aconteceu? No Dia dos Pais, este famoso que tem 10 filhos, convidou alguns dos filhos para um almoço do Dia dos Pais. Ai, já até imagino. O menino não foi. Não foi convidado. O menino não foi convidado. Ai, que judiação. O negócio corre em segredo de justiça e olha o que aconteceu também. O menino estudava numa escola particular. Tá. Como o pai não tem quitado a pensão, ele foi transferido para uma escola pública. Só que deixou uma dívida de R$9.000 na escola. Meu Deus do céu. O menino não tem plano de saúde. Teve que cancelar o plano de saúde, porque o dinheiro não está caindo na conta. Aí tem toda essa indiferença. Lá na escola ele está devendo R$9.000 para a escola. Ele paga 4 salários mínimos por mês de pensão para esse garoto. Quantos anos tem agora? Ele tem 16 anos. Ou E seja, aí agora... 4 salários, dá quase 4.000, né? Conversei com a advogada deste famoso e conversei com a advogada que representa a mãe e o filho. Corre em segredo de justiça, aí eu falei, você não pode mandar pra gente os comprovantes de depósito? Até pra gente mostrar que, que aí acabou. Esclarecer. Acabou. Se ele comprova que ele depositou, acabou a Acabou, história. caiu na A conta. advogada falou que não. Não? Não. A advogada dele. A advogada dele falou, não posso mandar os comprovantes, porque como corre em segredo de justiça, não seria prudente divulgar para evitar constrangimentos. Mas se está dizendo que existe, é porque isso está apresentado à justiça. Aí a advogada sugeriu, olha, como você está entre as partes, está mediando aí essa situação, sugerimos que a mãe e o filho busquem a justiça. Pois foi exatamente isso que fizeram. Meu Deus do céu. Entraram com uma ação na justiça e agora este famoso vai ter que responder perante ao juiz, levar os comprovantes e, segundo a advogada que cuida do menino e da mãe, ele pode ser preso a qualquer momento. Porque, segundo eles, o dinheiro não está caindo na conta. Que rolo, hein? Nossa, precisa ver se não foi algum rolo de banco, porque existe muito também. Às vezes fez o depósito, acabou não caindo, mas teria dado tempo, em 4 meses, de se resolver essa situação. Né? Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Então não dá para ser um erro de banco esse tempo todo. Né? Alguma coisa aí tem. Ele disse que pagou, eles falam que não receberam. Ele responde por 3 ações na justiça, esse famoso. Desse mesmo filho. Deste mesmo filho, esse mesmo caso. De 10, esse é o problema. Esse que não tem recebido o valor, porque eu acho que os outros talvez sejam maiores, talvez seja mais um que seja menor. Ação de execução de alimentos, ação revisional de alimentos e ação de indenização por dano moral e abandono afetivo. Ele não aceita o filho, realmente. E aí tem essa queixa-crime por conta do não pagamento da dívida que ele tem com o filho e, no caso, a ex-mulher. Certo. Nossa, para você entrar com uma ação de abandono afetivo, é porque isso é uma ferida aberta há muito tempo. De muito tempo. Ele já tem 16 anos. Vai saber desde quando ele convive com isso, que eu acho o lado mais triste da história, né? É esse. Isso depois se materializa na parte financeira. Mas olha a origem disso tudo. É não aceitar um filho. É sentimental, é amorosa. 30 mil por talvez seja, né, a briga com a mãe, você rejeita o filho. Tem muito homem que faz isso. O filho só é filho enquanto ele está com aquela mulher. Mudou, casou com outro, tem outro filho, aquele lá ficou lá atrás, ele cuida desse daqui, que vai abandonar quando também for, né, se casar ou ter filho com outra pessoa. Tem homens que são assim, é uma coisa muito esquisita, mas realmente existe, né? Deixa eu só ler aqui rapidinho o que disse, aí eu vou falar quem é, o que disse a parte do famoso. O que a advogada falou com relação a isso? Ela falou assim, olha, as questões que versam sobre o direito de família, neste caso, correm em segredo de justiça. Daí, não seria prudente a divulgação de questões de cunho particular a fim de evitar constrangimentos. Isso ela diz respeito ao pedido que eu fiz dos comprovantes. Sim. Volto a informar que aquele que supostamente tem o seu direito violado deve buscar as vias judiciais, disse a advogada do famoso. E ela diz o seguinte, só posso entender que buscam a imprensa com o fito único de tentar denegrir a imagem de uma pessoa pública, possivelmente por insatisfações de cunho pessoal. Nossa, é de cunho pessoal, né? Exatamente.
E aí tem só o que a advogada do menino e da mãe falou a respeito do caso. Diz o seguinte, olha, ele, o famoso, está em débito 4 meses de atraso de pensão alimentícia. Isso enseja o pedido de pagamento sob pena de prisão, que foi realizado por seu filho. Ela diz aqui o nome do menino, não vou falar. Já tentei contato com a advogada dele e ele não está aberto ao diálogo. Certo. Apenas me respondeu que ele vai acertar na justiça. E a advogada termina dizendo que é um total descaso com o próprio filho. Então tá. Quem é esse Quem pai? é esse cantor? É cantor? Cantor famoso. De sertanejo? Não, Não? não é cantor sertanejo. Forró? Também não é forró. Gente, pop Cantor rock. Não. Samba? Funk? Não. Então não Funk? sei. Pá! Não. Que é isso? Compadre Washington. O compadre Washington. Compadre Washington. Ele estava assistindo o programa esses dias aqui, Pois é. mandei um abraço pra ele. Então manda uma resposta pra gente, compadre. Ele não quer isso? falar. Falei com as advogadas. Mas a gente já falou que é pior não falar. Né? Já dá o seu lado dessa Olha o que história. deu o rolo do Olha o safadão. Olha o que deu. Começa, depois Diz complica até pra o gente. menino que ele está devendo R$12.500. Desses 12.000, ele teria quitado 1.500 recentemente, quando essa história veio à tona. E aí o menino disse que não recebeu e está cobrando aí também por ação de E abandono agora, afetivo. eles estão nessa fase de comemoração dos 30 anos do El Chan. Vai ter show até não poder mais, né? Depois disso, ele vai deixar o grupo, como vocês sabem, foi saído, né, do Chan. Mas até lá ele vai estar ganhando uma grana que ele pode saldar essa dívida aí, gente. Ou mostra os Deixar comprovantes. a vida do menino correr, né, normal, ou mostra os comprovantes e já resolve aí essa história. Muito ruim ficar desse jeito realmente, viu? Olha, mas também, Tá aí. você imagina, tem que contratar um contador para administrar 10 10 filhos, filhos. 10 pensões. E olha que poucas Que é coisas. isso? Quer aí? Deixa eu ver. Esse já tá nos 30 anos do Tchan, Vai. já tá, né? Olha lá, Tá vendo? não deve Aí. pensão, ó. Não deve pensão. Olha lá, quem deve felicidade, pensão ó. dança, ó. Ai, pra fechar, Felipe, o que você acha disso? Pra encerrar. Eu só acho que quem não paga pensão, infelizmente, só tem um destino. Cadeia, Viu? cadeia. É muito sério. Tá certo, e assim que o compadre resolver É falar... a única coisa que fala. funciona no nosso país, né? verdade, É é a verdade. única. Né? é isso Falando em única coisa que funciona no nosso país, Sônia, daqui a pouquinho eu vou contar, uma cantora está internada há 7 dias no Hospital das Clínicas e até agora não chegaram com o diagnóstico. Eita, nós, gente Pois é. do céu. Com Olha, dores, internada, tá lá, Hospital das ninguém Clínicas. fala absolutamente nada para Tá. ela, o que está acontecendo, qual é o verdadeiro estado de saúde dela, ela sem diagnóstico nenhum. tá. Que coisa, No Hospital né, das gente? Clínicas, No né? Hospital das Que é Clínicas. referência. Referência. É, referência. Vou Então, falar em uma coisa referência, Sônia séria, Abrão. porque- Amanhã o A Tarde é Sua, 3h25, né? Pois é, você não- sabe que eu vi uma coisa passando É, aí não- no vídeo não pode- e falando, porque eu tô achando que esse novo horário da Tarde é Sua, tudo em função do horário político, tá, gente? Seria só na outra semana, mas já começa Amanhã, 3h25. Caramba, Coloca o despertador gente. bonitinho, porque 3h25. até- Bom, eu vou estar aqui às 3 horas, eu atrasar eu não vou, porque o meu hábito é outro, né? Tá aqui às 3 da tarde. Então a gente vai estar aqui sentadinho, esperar o relógio dar 25, 3h25, aí a gente começa o nosso A Tarde é Sua. E vem novos horários por aí, de tudo, justamente por conta do horário político. Aliás, isso está gerando O mexe fuzuê, nas emissoras. mexe, assim, mas um climão na Globo, porque esticaram o programa da Ana Maria, diminuíram o da Fátima Bernardes, aí os fãs de um, os fãs do outro estão se degladiando agora nas redes sociais. Gente, é uma questão matemática, tem que ajeitar daqui, torcer dali, tirar muito Não é de do um, jeito que tirar a gente pouco quer. do outro, não é do jeito que a gente quer. E essa história vai até outubro, né? Então tratem de se conformar, porque a Ana fica com 10 minutos a mais, o encontro da Fátima fica só com 1 hora de duração, perde 40 minutos. Aí o pessoal deu a grita, né? Aí foi aquela coisa doida. Aqui tá tudo muito mais equilibrado, graças a Deus. Mas é Então 3h25. não precisam brigar por nada. Mas é 3h25 a partir de amanhã, Amanhã. Thiago. É isso aí. Você ia vir sozinha. Não, Sônia Abrão.
3,25. Sozinho aqui, viu? Gente, olha, só para fechar a história do Tchan, a Sheila Mello, que voltou para o Tchan, para essa fase de comemoração dos 30 anos, ela resolveu que ela não vai mais morar, não vai mais viver no mesmo apartamento que ela vivia enquanto estava casada com o Xuxa, que é uma coisa muito Essa natural moda pega, hein? de Todo mundo se acontecer. desfazendo. O que ela fez? Ela adora o bairro, ela quer ficar no mesmo bairro, ela quer ficar praticamente na mesma rua, pertinho. Ela comprou um outro apartamento por ali mesmo, por R$1,5 milhão de reais. Vai ser fácil pagar agora. Com a turnê do Tchan, o compadre Washington paga a pensão, a Sheila já a paga. prestação. Né? Você já não pagou à vista, se né? já não pagou à vista, que é o que eu acho. R$1,5 milhão, o apartamento dela no mesmo bairro onde ela morava antes com o Xuxa. Tá aí animadaça, né? Tá ótimo. Então é isso. É o que sobra. É o que sobra. Bom, já vamos falar sobre a Eliana. Radicaliza o visual para o casamento. Vai mudar tudo, viu, gente? Aquela imagem que vocês viram até ontem, vão ver mais um pouquinho aí também, mas ela vai cortar os cabelos já a gente dá mais detalhes. Agora, Moacir Franco, nosso querido Moa, de volta ao SBT. Alguém me explica o que é isso? E do é lado... tudo que eu estou imaginando, tudo que eu quero ou nem tanto? Nem tanto. Nem Outro tanto. estúdio, né? É no Estúdio 6. Ratinho? Exatamente. Ratinho. Tava para participar lá do programa do Ratinho, do Boteco do Ratinho. E assim, não tem jeito. Algumas pessoas, elas podem trocar de emissora, elas podem fazer trabalhos em outras emissoras, mas elas têm sempre a estampa de uma delas. Do SBT, é verdade. E o Moacir é daqueles que tem verdade. a cara do SBT. Mas ele não tem volta jeito. para a praça, uma participação? É no Ratinho, No Ratinho, mesmo. no Ratinho. Mas isso não estica um pouquinho para a praça? Não, numa dessa, né? Quem sabe? Uma às participação especial para a gente matar a saudade do Jeca gay. vezes. Eu acho que por enquanto não. Eu acho que fica só no Vai ficar, Estúdio por enquanto, 6. só o Ratinho. Aham. E o que ele vai fazer? Júri? Não vai participar do Boteco. Pode Como cantar. recebem os Ele vai cantores. participar do Boteco com o Marciano. É isso, Tem é mais isso. alguém? Porque Não, é verdade, me falaram isso, eu tinha esquecido, gente. É com o Marciano e tem mais uma pessoa. São mais 2 cantores. Porque eu ainda comentei na maquiagem, falei assim, gente, Moacir Franco, o Marciano junto. Ainda ontem chorei de saudade, né? Claro que vai ter isso e vai emocionar o Brasil inteiro. Mas tem mais um cantor nessa história, daqui a pouquinho eu vejo. Eu falo pra vocês, que bárbaro isso. Será que famosos que já cantaram o Moacir Franco? Será, né? Porque ele tem sucesso à beça, não só com os sertanejos, mas com vários e vários cantores e cantoras. Quer dizer, ele vai estar lá para cantar e vai também, e é o boteco, então o boteco é só música, que bárbaro. E pode tomar uma cachaça se quiser, tal coisa, entendeu? Pode. Ele fica por ali. Mas agora eu lembrei de outra coisa. Olha só, é que ontem foi uma correria tão grande, eu acabei esquecendo de falar isso para vocês. Porque teve uma época, eu não lembro se durou muito, o Moacir, vocês podem ver isso no YouTube. Guilherme Santiago, então é isso mesmo. É o Moacir Franco, Marciano e Guilherme Santiago, que é outra dupla que eu gosto bastante. Eles fizeram muito nosso programa na época do Falando Francamente. Aí, ó. Exatamente, tem isso mesmo, né? Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça. Ah, que lindo. Imagina que não é todo mundo chorar junto. Eu acho que vai ficar só no Ratinho. Quem sabe? Falar em Ratinho, Sônia Abrão. Olha lá o Jeca Gay, Sônia Abrão. Ah, que eu amo. Olha lá. Eu amo. Aqui, só uma coisa de você falar, fechar, porque você não esquece de novo. Que é a história que o Moacir, ele faz, ele grava histórias, né, que acontecem. Tem uma, inclusive, que ele mostrou um trecho aqui no nosso programa. Tem no YouTube. Isso tem um título, é História de Alguma Coisa. Ele apresentou no Ratinho uma época e estava fazendo muito sucesso. Depois ele teve que parar, não sei porquê. Isso vai voltar para o programa do Ratinho, tá? Isso vai voltar para o programa do Ratinho. Então, vocês imaginam, de alguma maneira, a gente vai ter bastante Moacir no SBT. Boa. Né? Então, Pega aquele boneco para mim, Eu gente. conto a história. Eu conto a história do Eu Moacir conto a Franco. história, é o nome desse quadro que o Moacir Franco tem.
continua existindo no YouTube, ele chegou a apresentar no programa do Ratinho e vai voltar agora. Eu conto a história. E olha aqui, gente, que eu ganhei hoje de presente, que lindo. Olha que bárbaro. Eu falei, é o Vlad. Não, não tô bonita assim, não. Aí falaram assim, não É o Thiago Rocha. o Vlad. É o Thiago Rocha? Não tem barba. Não é o Thiago Rocha. Gente, olha, esse aqui é o Murilo Bordoni, é o super produtor do programa do Ratinho. Esse é o boneco dele. É um boneco que está à venda, porque o Murilo Bordoni, ele apresenta, ele produz, ele faz show, tudo. ele viaja o mundo, né? Ele vive um vidão aí em relação a esse talento dele plural. Ele é multifacetado realmente. E agora tem um boneco Olha que muito legal. legal, E ele falou né? que vende muito. Vende muito. No comércio Eu popular adorei, é um dos mais gente. pedidos. Sério? É. Olha que legal. Você sabe, Sônia Não Abrão? sabia. Legal, Muito muito legal. bonito, né? Que vai voltar aquele quadro do tobogã do Ratinho. O Ratinho vai voltar a gravar segunda-feira que vem Sério? para exibir mais pra frente. Aham. E aí, ele pediu pra não te falar, mas eu vou falar. O Murilo tá Ô, pensando... Murilo, vou pegar e não vou mostrar o boneco também, não. Tá me escondendo informação. Não, porque o Murilo tá pensando em levar a gente lá pra escorregar no tobogã. Mas ele falou que só vai dar o cascalho pra gente lá se você escorregar no tobogã. A Sônia Vocês sabem, não. era campeã de Vocês sabem. tobogã, ela sempre foi. Ela vai, não vai? Não, eu amo tobogã, de verdade, gente. Aquele que segura a bandeja com o então, copo? o que você imagina que vai acontecer? Ah, pelo menos tem que ganhar uns 50 lá. Mas vocês sabem, nessa última temporada do tobogã, a Cida, que trabalha lá em casa, foi. E aí, ela tomou um banho dos copos, não ganhou nada. Ó, o Murilo veio aqui e Levou foi embora, ó. levou um tombaço. Aí o Murilo veio aqui, aí ele com o Thiago Rocha, com o Thiago Marossi, foi embora, deixou o boneco pra gente e tá aqui. Muito sucesso, viu? Quer dizer, olha quanta coisa no programa do Ratinho pra pintar, gente. Tem Moacir Franco, duplamente, primeiro no Boteco e depois pode acontecer e vai acontecer a volta do Eu Conto Uma História. Isso. Né? E também essa O outra tobogã. história do tobogã aí que vai o Vlad voltar. falou pra gente. Quer dizer que o Murilo falou pra não me contar. É, porque você vai ser Então- convidada pra ir lá, mas você não vai saber o que é, tá? Mas vai treinando, Sônia Abrão. Aqui, é a última vez que eu mostro esse boneco, hein, Murilo? Pode ter certeza. Pode ir treinando, Vai Sônia lembrando Abrão. de mim, Ô, Sônia Abrão, ajuda a gente a ganhar um cascalho lá. Deixa ele aqui com a Deixa gente. aí. Vai. Ajuda Fala. a gente a ganhar um cascalhinho Não, lá. mas vocês não Pelo vão menos também? 50. Não, só se você escorregar, falou. Aí vocês vão também? Aí nós vamos. Então pode ser, né? Se o Ratinho pagar um cascalho, não. Não, É, e na hora ele paga o cascalho. Paga na hora? Na hora. Olha lá, Paga tá na vendo? hora. Ah, É então. bem legal. Vamos pensar, Passa tá? cola Vamos no pensar. negócio, no copo. Você É imagina a verdade. Sônia Abrão descendo aquele tobogã com a bandeja? Não, gente, eu não chego a descer porque eu caio do lado, Não, entendeu? Eu desço não, mais o Murilo rápido. segura. Não, Sônia Abrão. O Marquito vai te empurrar, o Murilo vai estar lá também, e você desce com a bandeja aqui, ó. Mas não adianta. E tem- Não adianta. Você já desceu no tobogã? Não, Não é da sua época também. não, eu pensei, tinha. Não, mas assim, é muito complicado. Não, Ô, dá Felipe, pra você ir. topa ir pro tobogã do Ratinho? Tem que topar. Eu, lógico que eu vou. Se vocês Vai. forem, eu E vou você é bom junto. pro tobogã? Porque eu não Olha, sou. Eu adoro, mas não sou. Eu sou bom de tantas coisas, mas Felipe, olha o horário. de 15 para as 4 aí. tobogã ainda, eu nunca, com a bandeja na mão, eu nunca me arrisquei, viu? Mas já fiz Com outras bandeja coisas é em mais tobogã. difícil, realmente. E com a Descer bandeja na mão? Com a bandeja na mão, não, ainda não. Mas Ainda eu não, topo, tá lógico bom. que eu topo. Eu vou numa boa. Sônia Abrão, você imagina? Murilo, então você guarda 4 lugares pra gente no Olha lá, tobogã. 4 lugares. Isso. Vai a equipe inteira, eu Boa, quero isso. ver o vexame, mas tudo bem. Jesus, Maria José. Bom, girando a nossa roda, Eliana muda o visual para o casamento. Isso foi uma coisa dita por ela mesma. Ela quer cortar o cabelo e tá tão lindo, mas ela diz que ela quer uma coisa mais leve e mais moderna. E também para marcar a data, né? Mais ainda de uma forma diferente. É uma fase que vai começar, é um novo ciclo, na verdade. Então, esse cabelão lindo que vocês estão vendo aí... Não vai ter mais. Não Ela vai falou ter que ela mais. quer um corte que impressione o Arthur. Pro O Arthur? Arthur olhar pra ela e falar, olha, a mamãe mudou. Careca. Ah, que Não. Passa a máquina Uma zero. noiva careca.
Legal. Entendeu? Ótimas. Mas você lembra logo que ela sua. foi pro SBT, que o cabelo dela era curto? Ela Sem fez, Chanel? ela Era não é a bonito. primeira vez que ela corta curtinho, Eu ela gosto. fica bem bonita também. Mas é que tem um segredo. Qual é? O quê? É por conta da conta bancária, aí o cabelo vai crescendo. Você vê onde já tá quase nas costas Ah, aqui. é? Chegou assim. Por isso que o nosso aí tá caindo. Exato, por isso. Então eu tenho que cortar muito curtinho. Aliás, o que você tá recebendo de elogio, porque você tá Ah, loira. eu não tô loira, eu não sei mais que cor que eu tô, gente. Tá Juro pra loira. vocês. Tá Lo- loira, isso Como loira, é, Felipe? Tá bom. Loira esplendor? Muito Não, é obrigada, o louro Marcos. esplendor. Tá ótimo. Eu gostei muito da cor. Eu cortei o loiro. Eu gostei muito da cor. Por exemplo, eu não acho que você ficaria bem como a Eliana, tom da Eliana. Não, isso tem nada a ver não, comigo, sou não, muito eu acho que não. pálida. Mas eu gosto Ó, dessas e de ontem luzes. pra hoje já mudou, vocês perceberam? Eu vi que cortei você metade, cortou. cortei Eu metade. vi. Bom, viu? Pra Muito tirar bom. o loiro, Eu vi que eu você vou cortar cortou. mais ainda. É linda, deixa ela entrar. É linda, tá bom. Mas eu acho que o loiro, ele te dá uma iluminada. Eu gosto disso, eu acho legal. Tá bom. entendeu? Obrigada pelo apoio moral, gente. Muito valeu, viu? Mas olha aqui, a Eliana corta mesmo. Vai cortar. Eu acho que os Nova fãs fase. estão falando, não corta, o cabelo tá lindo de verdade. Mas eu acho que mudar é preciso. Aí o pessoal fica com aquilo, corta, porque senão envelhece. Não corta, porque senão envelhece. Gente, o que envelhece é não mudar. Então, sabe, vamos à É luta. isso aí. Tem que, Mas vocês tem que sabem de variar. uma coisa? A questão toda, eu acredito também que essa nova imagem da Eliana tem a ver também com alguma preparação para ela começar a assumir outros projetos também dentro do próprio SBT. viu? Mais projetos? Eu Mas, acho, meu Deus eu do céu, acho. o domingo Eu acho que a já Eliana, leva eu acho que tanto dentro tempo. de tudo que ela começou a fazer, desde quando ela começou a carreira dela, Sim. eu acho que o Thiago falou ontem uma coisa, eu acho que ele foi muito perspicaz quando ele falou que que linda. ele disse que ela foi uma das apresentadoras infantis mais prósperas aí, que realmente continuou. Que melhor né? fez a transição, foi E isso que você melhor fez a falou, transição, porque Eu Xuxa tá concordo fora com do ar, ele. Angélica tá Aham. fora do ar, mas enfim, tá todo mundo fora do ar. Aí ela Tá que de começou, férias, pô. ela que começou também como apresentadora infantil, é a única realmente que soube fazer muito bem a transição. E eu acho que, E há muitos anos, hein? na minha opinião, a Hebe, ela sempre será insubstituta, né? Não tem como você... Substituível. Substituível não tem. Mas eu acredito que a Eliana tem todo o perfil para assumir as segundas-feiras. E você acha que existe algum projeto nesse sentido? É disso que você está acho, falando? isso já é discutido no SBT já há muito tempo. Muito interessante. Ela segura. Dentro da claro. própria ela transita muito bem entre os artistas gostam dela, ela tem uma capacidade única de entrevistar. Sim. Eu acho que um sofá para Eliana seria sem dúvida um retorno lógico daquele perfil e daquele formato que a Hebe fazia. Sim. Claro, a Hebe completamente insubstituível. Sim, Mas o programa nos mesmos moldes. Nos mesmos moldes. Acho Esse legal, programa acho bem legal. chique, esse programa bacana, com entrevistas legais. E ela transita muito bem, né, entre os É artistas. Né? verdade. Poxa, é um projeto bem Bacana. interessante, bem bacana realmente, que seria aí mais um novo ciclo na carreira da Eliana. Vamos aguardar. E fala em tá novo certo? ciclo, ontem eles passaram um vídeo dos apresentadores do SBT que vão participar de um especial de final de ano do Minha Mãe é que Manda. Aí tava lá o Portiolli, a mulher do Portiolli fica só contando, olha, e o Portiolli errando tudo. Matheus Ceará errou tudo. Quer dizer, já está tudo gravado? Já está tudo Que gravado, legal. está tudo feito, editado e vai ser exibido peguei no uma final. xícara, né? E a Eliana falou como ela conseguiu comprar essa história, pediu autorização para o Silvio. E foi atrás. E foi atrás. Aí depois de uma moça insistir, uma turca, insistir, quando a Eliana viu, o olho dela brilhou, olhou pro Pelégio, ela falou, não, eu consigo fazer. Compraram o formato, aí ó, Que Sucesso. bárbaro. segundo lugar Sucesso absoluto. total, gente, é muito E legal. o quadro começou desacreditado. Porque a primeira edição, claro, tudo que. Até as pessoas se acostumarem com o formato, e agora o programa deslancha. Deslanchou. E é um Sempre tem que dar um carro-chefe. tempo para amadurecer, gente. Isso não tem outra maneira. Quem se deu muito bem nesse mês de agosto, audiência recorde, foi o Geraldo Foi. Luiz, certo? Como Foi. é que foi? Tá colhendo os louros, né? Porque a situação
dele é tão singular, tão especial, trabalha numa situação tão apertada realmente, e mesmo assim ele deu certo, gente. Quer dizer, pode pregar na parede, pode tirar o auditório, pode tirar os amigos, os colegas, parceiros, né? Ele vai lá e é um grande contador de histórias. Sozinho ele deu conta do recado, né? Segundo informações da própria emissora, o programa conseguiu bater recordes e conquistou audiência satisfatória nas últimas edições deste mês. Parabéns. Geraldo esteve no Rio e tirou uma foto com a Lu Lacerda. Você viu isso? Eu vi. Você viu? Acho que está no Instagram dele ou da Eu Lu. vi no da Lu. Mas o reencontro dos amigos, né? Isso eu achei muito legal, realmente. E segundo informações também da Record, o programa conquistou aí a vice-liderança e conquistou o melhor índice de audiência desde a estreia. Nossa, só nesse mês de agosto. Então o programa vem acumulando aí recordes só nesse mês, isso comparado desde a edição de estreia. Ou seja, é um feito, né, para se comemorar. É um feito, claro, meu Deus do céu. Um profissional como esse só merece aplausos realmente. As condições adversas e ele continua trabalhando e continua vencendo. E vem auditório, vem toda aquela informação, a gente está tentando saber se o pessoal volta com ele. Então, essa é a grande dúvida. Esse é o E X o da público questão. gostaria muito de ver todo mundo de volta. Todo mundo pergunta da morte, do Marquinhos. É a mesma coisa que tirasse a turma do Ratinho. Pois o pessoal sente a maior falta. Tiraram Do a turma Murilo, do Geraldo. a gente não sentia Murilo, tanto. a gente fica com o boneco. Mas, Murilo põe o boneco, tá tudo certo. Aí mas, tá tudo bem. Entendeu? Mas agora tem isso, porque assim, o que está certo é de que o Geraldo foi chamado pela segunda vez pela direção da Record. Ai, gente, Ele quer saber quem é o meu informante lá. Mas assim, o filho sabe tudo, Geraldo. Não tem nenhum problema, certo? aí ele falou, coisa da produção. Não sei, Geraldo, eu só sei que, como é notícia boa, né? Claro, a gente está falando aqui, compartilhando, de que a direção da Record chamou o Geraldo pela segunda vez e vai voltar todo aquele formato do Domingo Show. Sim. Né? E aí, com a volta do Celso Portiolli pro horário das 11... Mas essa volta é por causa do horário político Não, também, não, é ou porque acabou aquele contrato milionário com a verdade, Disney. o da Disney, é isso mesmo. Aí, o que eles vão fazer? Podem estudar de tirar aquele show de humor da Record, esticar o Deixar o Geraldo programa para eles se dele. enfrentarem das 11. Vai começar tudo todo mundo de igual. novo, gente. Tudo outra vez. Olha, mas posso falar com todo respeito a todos os concorrentes, mas o Geraldo, ele criou um jeito, Um estilo, né? que todos os outros programas dominicais copiaram. Quando eu falo todos os outros, é Eliana e Rodrigo Faro. Porque eles não tinham, né? A Eliana fazia as coisas aconteciam muito mais no palco. Rodrigo Faro tinha um outro programa também, comprou muitos formatos, aquela coisa toda. E o Geraldo tinha aquele estilo dele de contar a história do povo e dos artistas e daquelas pessoas que tinham saudade. Depois que ele fez isso, pode reparar, todos os outros programas fizeram parecido. E ele deixou uma marca no domingo. Bom ou ruim, parecido com o programa dele, mas ele conseguiu nortear ali. É um formato, E né? é difícil para que os outros saiam também, né? Hoje você vê que o programa da Eliana está muito mais, tem muito outros quadros, mas também não deixa de ter essa parte Que era do uma coisa assistencialismo. que não tinha e acabou entrando e deu muito certo também. A gente viu um período que todo mundo precisa de ajuda, né? É uma coisa assim, realmente. Olha, a gente falou do quadro da Eliana, Minha Mulher é que Manda, que tem a ver com culinária. Aí a gente tem a notícia do Jacan, que vai ser papai, e o ultrassom já revelou o sexo dos gêmeos, né? Vamos ver agora. Vamos Qual ver é? que tá aí. Ele tá muito feliz. Ele só tem o nome de um bebê já escolhido. Do outro não escolheu vai ficar com ainda. ciúme. 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma Então, você mulher. vai saber agora. É? Eles deixaram para todos juntos, com o Jacan, divulgarem o resultado aí do ultrassom. Vamos lá, vamos ver. Quem vai abrir? Eu, né? Claro. Eu sempre abro os envelopes todos aqui, entendeu? Opa. Então tá, né? Momento de emoção. Suspense. Vamos abrir o envelope, tá? Só eu. Abre logo. Abre, Má! Pode! É um ultrassom. Elise! Tem uma menina! Elise! Do lado, o menino. O menino é uma menina! Peraí, então tem nome pra uma, é a Elise. E o Jacana, então Todos escolheram ainda o nome. Então
Tá aí, muito legal. Ele queria tanto uma menina, tanta menina tá aí, acompanhada de um garotinho. Pra menina, o casal já escolheu o nome Elise, né? Que é bem bonito. E falta escolher o do garoto agora. Vamos aguardar. Vai ser outra festa quando ele revelar também no MasterChef. Valeu, parabéns, Jacan. Vamos voltar aqui pra gente continuar a nossa conversa. Casalzinho, hein, Sônia Abrão? Casalzinho? Do Jacan. O menino vai ficar com ciúmes. É um casalzinho, É, casalzinho. Vai ficar com ciúmes, que não tem Muito nome ainda. lindo. Põe Jacan. Jacan. É bonito. É, Jacan né? Júnior. Eric, Jacan é Júnior. bonito. Eric Jacan Júnior. É bom, é bom. Já resolveram aqui o nome do bebê. Aliás, Ah. ontem você não ficou pro almoço, Ah. mas a Eliana falou que viu você falando da perereca dela. Como assim? A perereca da Eliana. Ah, do suco. É isso! É verdade. Isso! Ela viu. Ela falou que estava assistindo você Gente do céu. e que qualquer dia ela aparece. Gente, ela foi lembrar dessa perereca no almoço. Se eu tivesse ficado, eu saía correndo de novo. Não, mas ela não serviu a Eu perereca. sei, mas só de falar eu já saio correndo. Não é. Ela falou que qualquer dia ela aparece aqui Pelo amor de com Deus. suco de melancia e perereca Tá pra bom. você experimentar. Obrigada. Coitada da perereca. Coitada da perereca mesmo, viu? Gente, olha, duas coisas. Deixa eu ver aqui. Tem bafão. Primeiro vamos com o Felipe, ele tem um bafão da cantora que você falou, né? Chegou? Ah, então chegou. pronto, então chegou. Vamos, agora vamos pautar Chegou. o Brasil, vamos fazer chegou, tudo chegou, acontecer, não é, Ti? Pauta o Brasil Então, agora, pauta o Felipe. Brasil. Aí. Vamos pautar o Brasil. Vai. Boa. Abrir a gira. Olha só, Sônia Abrão. Sônia Abrão. Diga. Essa história de Jojo Todinho e Joyce Cipriano, que a Joyce, por conspiração da vida, também pode até ser chamada de Jojo, né? A Jojó. É, o nome Jojó. dele é Jojó, é verdade. É a sósia que a Jojo não aceita. Verdade. Ou- Como é. nós demos aqui, né, praticamente com exclusividade. Foi, de primeira mão. Foi de primeira mão, que as duas não estavam se entendendo, enfim, hoje estava em tudo que era lugar. Acontece o seguinte, a Jojo não está suportando a hipótese realmente dessa menina estar se passando pela Jojo. E, na verdade, ela não está se passando pela Jojo. Não, porque ela fala quem ela Ela é, ouve. né? Eu conversei hoje com o Lene, que é o assessor dela, e o Lene me disse o seguinte: Felipe, as pessoas paravam ela na rua. Ela é atendente de telemarketing, ela trabalha numa empresa, numa operadora de seguros no Rio de Janeiro. E quando ela saía para almoçar, quando ela estava indo para o trabalho, o próprio povo parava para começar a pedir achando que autógrafo, era ela. selfie, enfim. Não foi ela buscar isso. E as pessoas mesmo começaram a postar isso nas redes sociais. Então isso foi crescendo de uma forma que ela também perdeu o controle. Foi o próprio público. Aí não tem jeito, aí tem uma hora que você perde mesmo o controle, Ele falou, foi né? o próprio público que colocou ela em evidência. Não foi ela que pediu absolutamente nada para ninguém. Tanto que quando ela é parada e o povo começa a chamar ela de Jojo, enfim, ela fala, gente, eu não sou a Jojo. Meu nome é Joyce, eu trabalho completamente com outra coisa, não sou cantora, eu sou atendente de telemarketing. E a Jojo disse o seguinte, ela disparou uma aspas dizendo o seguinte, eu sou única, não tenho cópia. Ah, Jojo. Eu achei isso de uma deselegância tão grande, porque assim, quando você chega ao patamar de um sucesso, que você tem uma cover e a cover também está fazendo sucesso, é sinal que o teu trabalho deu certo, né? Sim. É sinal que as pessoas estão gostando, estão querendo você por perto, mesmo que seja praticamente uma genérica, vamos dizer, ou uma realmente similar, mas que não deixa de ter o próprio carinho. E a Joyce, ela se defendeu da seguinte forma, eu sempre falo que eu não sou a Jojo, eu não sou a Jojo. E ela diz o seguinte, que o sol nasce para todos. Eu tenho vontade de encontrá-la e tirar esse mal entendido, porque ela falou, eu sou fã da Jojo. Eu gosto da Jojo, inclusive... o encontro acho que seria bom, né? Só se for no inclusive, ringue, né, Sônia Abrão? Você acha que não Não rola? vai dar negócio aí, não vai. inclusive, a Joyce
mandou um videozinho aqui pro nosso programa. Sério? É, eu falei com ela e ela mandou um vídeo. Ai, Felipe, lá vem você. Não, Sônia, é melhor não colocar. Melhor não colocar? Não, não é melhor não colocar. Não vai dar. Eu acho melhor Não, a gente adora a Jojo, mas a Joyce também tem direito. Não, de ela falar. tem direito, mas a Jojo já tá falando que não gosta. Não, eu Aí- sei, aí mas, não gente, adianta. nós somos jornalistas, a gente ouve todo mundo. Tem que ouvir a moça falar. Ela deixou Até um recadinho, porque... por que a gente não vai colocar no ar? Olha, porque depois a Jojo vê que o tiro foi esse, você vai ver se é legal. Posso fazer Ela nada. cai na hora do a Jojo tiro. entende. Não, eu acho né? melhor, Felipe, repensa isso aí. Deixa esse vídeo para uma outra oportunidade. Ah, não. O dia que a Jojo estiver homenageando uma outra cantora. Mas a Jojo não, pô, ela não gosta, já falou que não gosta. Ah, mas a Jojo... Mas a menina existe. Eu já pedi tantas entrevistas pra Jojo, já pedi vídeo, ela nunca mandou nada. Ah, isso é vingança? Agora só de vingancinha eu vou... Então vale também. Não, Aí Felipe. também não vale, né, Felipe? Olha, eu já pedi pra Jojo mandar vídeo, eu já pedi pra Jojo falar, eu falei, faz qualquer coisa, sei ela é lá, legal, eu também acho ela bate um legal. achocolatado, É faz qualquer Eu coisa. sou fã da Jojo, eu Eu gosto também isso, gosto. sempre falei, independente de qualquer Eu coisa. só queria entender o né? motivo Ela dela não gostar. É, Porque tá não- sendo não tem nada que difícil deprecia pra a Jojo. Né, se Encarar dá com esse Jojo. caso. A moça é bonita, tem as lidar peitiolas com lá, essa tá tudo história. Tá direitinho. sendo difícil para ela lidar com essa história. Mas a menina existe, tá aí, quer dar o lado dela, diz que não imita. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. Eu realmente. Tá pro não dá ouvido, pra- Thiago, ela Não. fala, Bota Sônia. ela para falar. Vamos Vai lá. dar confusão. Nebrão, tudo bom? Aqui quem tá falando é Joyce Cipriano, cover da Jojo, tá? E eu tô aqui pra esclarecer alguns fatos aí que estão dizendo que eu tô fazendo show. Ainda não, se alguma produtora tiver interesse em me contratar, eu tô aceitando. E agora já começou a mudar. Mas isso. ainda não estou fazendo show não, tá? Só pra deixar claro. Outra coisa também que temos que deixar claro, eu não estou me passando pela Jojo em momento algum, em hora alguma, tá bom? Um beijo a todos vocês. Tá aí, Joyce, beijo pra você. Ela não tá fazendo show. Ah, mas ela vai começar a fazer. Agora Aí vai é que ficar a pior. Jojo, aí é que a Jojo vai ficar mais brava ainda. Mas também não tem como impedir, gente. Tantos covers, olha, se o Elvis Presley fosse, né, Não. detonar todos os Meu covers Deus. dele, até hoje. Ele Até o morreu já Gugu. faz 40 anos e tem cover do Elvis. Existe, Michael Jackson. é um efeito colateral. Eu vou te interromper um minuto. A gente tem uma outra notícia Ai, urgente meu Deus. aqui para ser dada. A repórter Cíntia Lima já está em frente ao hospital. Vamos para lá agora. É uma pessoa muito querida da gente. Fala, Cíntia. Boa tarde. Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente estou em frente aqui ao Hospital São Camilo, na região da Pompeia. E a informação que chegou para a gente de uma maneira inesperada, e não só para a gente, mas para a família também, é para a família do Roque. Nosso querido Roque, que a gente acompanhou há pouco mais de 2 meses, ficou internado no Hospital São Camilo, mas na região de Santana, teve alta dia 21 de junho. Nós até mostramos ao vivo a saída do Roque, ele muito emocionado, feliz. Hoje, a notícia que chegou pra gente, eu conversei agora com a Janilda, a esposa do Roque, ela também está vindo pra cá, ela também foi pega de surpresa. Hoje ele estava tranquilo, gravando lá no SBT, como normalmente Hoje faz toda quinta, semana, dia ele do já tinha Silvio sido gravar. liberado pelos médicos, né? A gente sabe que ele Sim. teria um período de descanso. Ele estava gravando hoje lá tranquilamente, quando parece que ele sentiu uma tontura, ele sentiu uma indisposição, não se sentiu bem, acabou sendo socorrido pelo pessoal do SBT mesmo, mas de lá ele foi trazido aqui para o Hospital São Camilo, na região da Pompeia. Ele está acompanhado da secretária, do pessoal do SBT. Como eu disse, a Janilda está chegando e a gente não tem maiores informações. Se ele vai precisar ficar internado, o que aconteceu, ele, por enquanto, está em observação. Também existe a suspeita que, além da tontura que ele sentiu durante a gravação hoje no SBT, eles teriam diagnosticado alguma arritmia cardíaca, mas essa certeza eu ainda não posso dar, porque nem a Janilda, esposa do Roque, tem essa certeza. Ela também foi pega de surpresa, como eu disse, está chegando aqui no hospital, está um pouco assustada, é natural, porque estava tudo bem. Ela disse que em casa ele estava bem, estava tranquilo. Essa indisposição, essa tontura e essa possível arritmia aconteceu durante
durante a gravação. E agora ele está aqui em observação. O que vai acontecer, Sônia, a gente ainda não sabe. A gente sabe que ele tem 81 anos, ele está bem, mas a gente sabe também que esse tipo de situação inspira sempre muitos cuidados e a precaução é fundamental, né? A mais, lógico. E olha, por isso que o Silvio tinha exigido que ele tivesse uma cuidadora do lado, que é exatamente a secretária que estava com ele, para qualquer coisa imediatamente já ser medicado, já ser amparado, e foi o que acabou acontecendo, né? E hoje é dia, inclusive, de gravação do programa Silvio Santos. Nem sei se está tendo ou não, mas hoje é dia. Como o Rock estava gravando, provavelmente estava correndo tudo normal. E aí ele se sentiu mal, como a Cíntia está falando, as informações são as primeiras ainda, né, Cíntia? A gente não tem muitos detalhes, mas a secretária estava lá. E é ela que veio com ele para o hospital, enquanto a Janilda, a mulher dele, está vindo de casa aí para o hospital. Quer dizer, era necessário mesmo aquilo que o Silvio detectou, bota, fica com ele 24 horas por dia, está aqui, está trabalhando, quero que esteja acompanhado, né, monitorado, e valeu mesmo, porque olha aí, primeiro mal-estar mais forte, até com sinais de arritmia, já o acompanhou até o hospital e até a chegada aí da Janilda, né, Cíntia? Com certeza, Sônia. Ela deve estar chegando dentro desses minutos. Falei com ela 2 vezes. Ela, imagina, pega de surpresa, como eu disse. Ele estava bem. O que tranquiliza um pouquinho a Janilda é isso. E como você reforçou, ele está ao lado dessa secretária. Foi um pedido, uma exigência do Silvio Santos. E isso realmente mostrou-se extremamente eficaz no dia de hoje. Sim, além, lógico, de toda a parte médica dentro do SBT, que a gente sabe que existe. Então, ele não está sozinho, né? A Janilda vindo para cá. Lógico que a apreensão, coração apertado, isso é muito natural. Porque quando a gente tem alguém que a gente ama num hospital, a gente quer chegar logo, quer ver como é que tá. Mas por ele não estar sozinho, estar na companhia da secretária, estar em observação, já dá um pouquinho mais de tranquilidade. Lógico que com a chegada da Janilda, aí sim, ela entrando, tentando buscar maiores informações, a gente não sabe se o hospital pode ou não emitir algum boletim médico, porque é tudo agora, né, Sônia? Lógico. Dentro dessas 2 horas, ou até menos que isso. Então, ainda é muito prematuro, mas a gente já tem essas primeiras informações que, aliás, foram passadas pela própria Janilda no carro, falando comigo. Tá certo. Então, assim que ela chegar, se tiver condições, dá uma chamadinha na gente. Acho que ela não vai poder falar, mas você vai ter alguma coisa para nos dizer. Tá bom, Cíntia? Obrigada, viu, querida? Eita, esse pronto atendimento é fundamental, também por conta da idade avançada e também pela válvula que o Rock tem. Sim, no então, cérebro, né? Qualquer variação na válvula tem que ser analisado imediatamente. Então, que bom que conseguiram levá-lo rapidamente para o hospital. Tá, a gente volta aqui, o Thiago também vai falar, o Felipe, a gente interrompeu o Felipe no meio de algum assunto que eu não me lembro, mas ele vai dar continuidade. Bom, voltando aqui, né, a gente estava falando da situação do Rock, você chegou a falar também, né? Felipe, você que a gente interrompeu. Gente, olha, essas imagens que nós estamos mostrando, desde que a Cíntia estava falando lá, direto da porta do Hospital São Camilo, são de outras internações do Rock. Essa é da última, quer dizer, foi a penúltima, né? A internação, justamente no dia que ele teve alta. A gente espera que isso aconteça hoje também, que seja alguma coisa sanável com a medicação, vai lá, é medicado, possa voltar para casa. Isso é bem provável que aconteça, mas a gente está aguardando a chegada da Janilda, não é? A mulher do Rock, para poder dar mais informações para a gente. Felipe, a gente te interrompeu. Você lembra em que bafão você estava? Estava da Jojo, da Sósia. Ainda? Então esquece, chega, acabou. Acabou, né? Já fizemos a nossa parte, já, né? Já, tem os 2 lados da história. Mas o Rock, eu acho que ele vem batalhando aí com esse probleminha de saúde desde o ano passado, né? Então, assim, eu acho que logo ele já resolve essa questão. Enfim, né? Agora tem que esperar a Janilda chegar e ver o que a gente consegue de informação, né? Ver o que realmente está acontecendo com ele, né? Com certeza. E às vezes eu estava pensando aqui, será que não pode ser só um problema de pressão, uma queda de pressão baixa, aí o pessoal fala, poxa... Vem com uma tontura, queda de pressão pode dar uma acelerada no coração mesmo, né? O coração tenta oxigenar o corpo para restabelecer a pressão, sei lá, pode ter sido um episódio mesmo. Mas às vezes todo mundo por prevenção fala, melhor coisa, entra no carro e vamos... E é a melhor coisa. Então, torcer aqui, exatamente.
Exatamente, está bem assistido, está lá no hospital que o pessoal já conhece o caso dele de cor, então vai dar tudo certo, se Deus quiser. Olha aqui, deixa eu mandar um beijo para a Fabiola, para o Lombe, para o Gotino, para a Cobra, como é que é a Judite, né? Mais para o Lombe, né, Sônia Abrão? Mais para o Lombe, a gente sabe. Tá bom. Aí o que acontece? Hoje eles ficaram tirando uma da minha cara com a história da lente de contato. Não ouvi direito, o Lombe vai pôr sua lente? O que foi? O Lombe vai pôr sua lente, não, parece? Não tem nada a ver. Não teve isso. Deixa ele em paz. Tadinho. Olha aqui, gente, porque a idiota aqui estava achando que ninguém tinha percebido que eu tinha falado que eu perdi a lente. Assim, não tivesse dado a maior importância, porque pode acontecer. Mas foi o quê? Eu acho que foi anteontem isso. Terça-feira. Terça-feira, que, puxa vida, abriu o programa que eu olhei para a câmera, eu não enxergava a câmera, eu não enxergava a câmera, eu não enxergava nada, me deu um pânico. Eu falei, agora, como é que eu vou fazer o programa? Porque assim, você me tira a lente, tira os óculos, eu não enxergo nada, né? Eu sou bem assim, cegueta. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, porque eu travei de verdade. E eles foram lembrar disso hoje, falar disso hoje. Ficou muito engraçado, olha, ficou muito engraçado. Beijo pra vocês, obrigada por sempre estar lembrando aí da gente. E hoje a Fabiola deu uma notícia que eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Mas é até importante. As pessoas tomam as decisões que elas consideram importantes para a vida delas, evidentemente. E a gente está falando do que a Fabiola falou da Fernanda Souza, que decidiu parar tudo que ela está fazendo. E eu acho que isso inclui o Toca Top, só Toca Top. A segunda temporada. Vem a segunda temporada, pode ser que ela não esteja na segunda temporada, mas por uma decisão absolutamente pessoal, porque ela resolveu focar na história da gravidez, em ser mãe, em conseguir ser mãe, conseguir engravidar, porque ela mesma tinha dito que ela tem um pouco de dificuldade, né, de realizar esse sonho, para realizar esse sonho. Então, aí você tem que se dedicar a um tratamento, focar nisso, né? Tá voltada para isso até que o sonho se torne realidade. Então, ela pararia, talvez ela não volte mesmo na segunda temporada, apesar do programa ser um sucesso, dela ser uma graça como apresentadora, que todos nós já sabíamos, né? E fazer uma dupla muito legal com o Luan Santana, pode ser que ela não volte, e aí, né? Quem sabe, Angélica? Né? Pode ser. Seria uma boa dupla, mas assim, é uma decisão dela, né? Íntima e pessoal. E que a gente respeita, até porque ela já tem a carreira dela consolidada. Gosto muito da Fernanda Souza porque ela não esconde o passado. Porque tem artista, eu, Chiquitita, não fui rebelde, não fui rebelde. Não, nada disso. Malhação, não. Meu primeiro trabalho foi aqui. Comecei aqui. Então ela não esconde o passado. Ela, claro, inclusive agradece a Mili de Chiquititas. Sim, ela tem essa verdade, né, na vida dela. E essa informação aí, é claro que a gente vai sentir falta dela. Mas assim, a gente respeita a decisão dela e que seja bom para ela, para o marido, e que venha aí um filho saudável, com certeza vai ser uma criança bonita, né? Vai ser mesmo, cheio de gingado, né? Cheio de gingado, viu? Legal, olha, Fernanda, que seu sonho se realize mesmo, porque a gente sabe que é mais importante até que a própria carreira. Depois você volta, tá bom? E a gente vai estar aqui te esperando. Bom, deixa eu falar uma coisa, continua a maior boataria de que Grazi Massafera sairia da Rede Globo de televisão. Ontem a Márcia Pelvezan ia falar disso aqui, também acabou não dando tempo, porque parece que nos bastidores ainda repercute um desentendimento dela com Valcir Carrasco. Isso poderia estar, né, gerando uma situação desconfortável. A proposta que ela tem é muito boa, de ir para o canal a cabo. Ela deve seguir o mesmo caminho do Marcos Pigossi. Tá todo mundo falando isso. E é um campo que está abrindo muito para os atores, né? No momento que os atores trabalham por obra, é do mercado também. Não quiseram assinar por longas temporadas, agora todo mundo fica livre. Numa dessa daí, e parece que são 3 temporadas, viu, Sônia Abrão? HBO, né? Canal a cabo na HBO. E se ela for, ela dá muito certo. Ela vai acontecer com essa história atriz, aí. Sônia Abrão, um dos filhos do Chico Anísio te mandou um recado. É mesmo? Já vamos falar. Diga. Um dos filhos do Chico Anísio mandou um recado aqui para você e para o seu programa. Ah, meu Deus, eu gosto da família inteira. Estamos falando de Bruno Mazzeo. Ah, eu adoro ele. Ele mandou um recado para o Alessandro Lobianco, lá no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: agradeça a Sônia pelo noticiado. Deveria ter mais gente séria fazendo esse tipo de jornalismo como vocês. Agradeço o carinho.
Quem mandou foi a secretária do próprio Bruno Mazzeo, agradecendo pelo enfoque aí com relação a essa história do testamento, da herança do Chico Anísio. Ah, que legal, Não, né? não esperava outra atitude a não ser esta do Bruno Mazzeo. Não, imagina, Bruno, a gente conhece a família, né, as pessoas envolvidas, e esse tipo de coisa sempre é muito delicado. Mesmo que a gente não conhecesse, é assim o tratamento que a gente dá à notícia. Imagina a gente sabendo quem são essas pessoas aí. Beijo para você, para todos vocês. Parabéns pela família linda que vocês formam realmente, tá? Bom, voltando aqui. A gente tinha um trecho da Simária falando dos efeitos dos remédios contra a tuberculose, que derrubam ela. Ela falou no By Night, não, foi no By Night? No By Night também ela falou. Exatamente. Foi. A Luciana teve com a Simone Simária. É isso mesmo, já vocês vão ver, porque eu vou voltar com a Cíntia Lima, lá em frente ao Hospital São Camilo. Ela tem mais informações da nova internação do Roque, nosso querido Roque. Fala, Cíntia. Sônia Abrão, a informação é que a Genilda já chegou, então a gente estava aguardando a chegada dela, né? Como eu disse, ela estava apreensiva, também foi pega de surpresa, já está ao lado do Roque. Ela ficou extremamente tranquila por justamente saber que a secretária estava o tempo todo com ele, e ela até falou comigo agora de uma maneira muito rápida, porque ela está lá dentro, o Roque já passou por uma bateria de exames, daqui a pouquinho a médica deve trazer para os dois, levar para os dois os laudos, o que foi diagnosticado, se ele vai ou não passar a noite aqui, seguir internado, vai ter alta, a gente vai ter essas informações. Mas como a título da importância, está aí reforçando o que você disse da secretária, o Roque disse para a Genilda, eu senti uma tontura tão forte que se não fosse a secretária que está o tempo todo atenta e de olho em mim, eu teria caído. Se eu tivesse ali sem alguém prestar aquele 100% de atenção, eu teria caído. O que a gente sabe que também uma queda nunca pode dar certo, ainda mais com 81 anos de idade, quer dizer, é muito complicado. Então ele falou, nossa, até a secretária ali, prestando atenção em mim, extremamente cuidadosa, ela impediu que eu até caísse além, lógico, de todo o procedimento, de acompanhá-lo e tudo. E a gente continua aguardando o resultado dos laudos e se o Roque seguirá ou não internado aqui no São Camilo, na região da Pompeia, Sônia. Tá certo. Cíntia, vamos ver se a gente consegue com a Genilda o nome da secretária, desse anjo da guarda aí, né, que vive cuidando do Roque, tá? É um anjo da guarda, é verdade. Mandar um beijinho para ela, tá? Obrigada, querida. Até daqui a pouquinho. Olha aqui, a gente tava falando da Simária e para a Luciana ela contou que os remédios derrubam verdade, que são bem fortes. Vamos ver se a gente tem esse trecho aí, a gente passa para vocês. Vamos lá. Mais uma coisa para vencer. Como é que foi isso? Você sabe que não é a primeira vez que eu tenho tuberculose, já é a segunda reativação. A primeira foi pior, porque a primeira, o gânglio saía para fora e saía secreção. Então, todo dia eu tinha que ir para o hospital, colocar a agulha e puxar. Para com isso, jura? Mas não, mas não fica horrorizada. Para você ver, porque as pessoas às vezes acham que porque a gente é artista, a gente não passa por essas coisas. Fica doente igual? E a gente fica doente igual e a gente comete erros como todo mundo pode cometer erros, porque nós somos pessoas, cara. Claro. Se vocês ainda não entenderam isso, quando chegar perto de vocês, eu vou meter o beliscão em vocês. É uma loucura, o povo acha que a gente está acima de tudo, né? Então, o que aconteceu? Nessa primeira vez foi pior, porque a orientação que eu tive ali não foi para dizer assim, você precisa se afastar por mais tempo. Claro, sabe? Tempo para você, A primeira vez, eu não tive essa... Eu fiquei um mês afastada e voltei para a estrada de novo. Você é corajosa, doente, hein? sabendo que o tratamento levaria 6 meses, que era o tempo que era necessário, que se estendeu por 1 ano e 3 meses, porque não fiquei curada, né, com os exames que eu fiz da primeira vez. Aí, beleza, o ser humano é um bicho complicado. Nem me fala, você esquece das coisas que você passa, é impressionante. Você acostuma com tudo, né? Minha filha, eu fui passando, eu digo, já passei por coisa pior e não esqueci que eu tinha tido essa doença. Como não fui orientada? Como os profissionais que me atenderam naquela época não me disseram, olha, se você continuar na exigindo rotina, do corpo, né? Fazendo, exatamente, você vai ter uma reativação da doença. Eu não tinha essa orientação. Pra mim, novinha, né? Me pegou de novo. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e arrepende esse pecado.
Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa, não é? Porque a gente vai falar dos medicamentos da Simária agora, que ela confessa que derrubam, são fortíssimos. É uma tuberculose ganglionar. A informação é da Thaís Santana, em colaboração com o Entretenimento Portal UOL. E ela diz que hoje a coragem dela estava... Hoje a minha coragem estava pouca, mas Claudinha, que é a personal trainer, veio aqui me dar uma força para eu levantar. Esses remédios da tuberculose me derrubam demais. Vocês não têm noção o que é isso, mas estou aqui, mesmo assim, seguindo com o meu dever de casa. Hoje é o terceiro dia que consigo vir malhar. Estou lutando aqui com todas as minhas forças para ficar 100%, desabafou a Simária. E ela relatou que alguns efeitos colaterais que está tendo devido aos medicamentos. Então ela fala, esse negócio de pôr a língua para fora, que nem aquele senhorzinho que já está sem dentadura, é que a boca seca com os remédios. Mas é assim, a vida não para, a gente tem que seguir, não pode desistir. Se vocês virem minha pele, vocês correm de medo de tanto que está machucada por causa dos medicamentos. Que coisa, deve ser muita coisa injetável, né? Então aí machuca mesmo. Porque ela abandonou o tratamento. Exatamente. Se não tivesse abandonado, teria uma carga menor de medicamentos, né? Exatamente, viu? O que você quer, Marmita? Felipe, diga, Felipe. Oi. Por falar em aguentar, em a luta e tal, lá onde você fez mais uma sessão de quimioterapia, né? Ontem foi. E ele estava aqui trabalhando, Pois é. aqui. O problema para mim são os dias seguintes, não no Tá. dia, assim. Então que hoje nem- você tá baleado? Hoje eu já tô mais baqueadinho, assim. Sei. Mas enfim, E tá né? abafando do mesmo jeito. Não é? Já tá. plantou a discórdia do mesmo jeitinho. Já dançou o tchan do mesmo Loira do jeitinho. tchan, loira do Jojó e tchan, Jojô. Já aprontou tudo aqui, né? Pois é. E aí, olha, e daí é isso que dá força e a gente continua trabalhando. Claro. Agora vamos de um bafãozinho? Vamos. Então Vai. tá. Olha, deixa eu pegar. Gente, olha, uma história que eu tenho que dar do uma... Hospital das Clínicas, você falou que ia Isso, falar. da Daisy, eu já conto pra vocês. Mas Tá. outra história é que a semana passada chegou uma informação pra mim que o Mr. Catra estaria, nós sabemos também que ele está enfrentando aí uma batalha também Verdade. contra o câncer, então ele está fazendo sessões de quimioterapia, ele está fazendo, enfim, todas as histórias que realmente precisa para o tratamento. E aí chegou uma informação que ele não estava absolutamente nada bem, que inclusive ele estava já se alimentando por sonda gástrica, aquelas histórias todas. Aí eu consegui o contato e consegui falar de uma vez com o assessor do Catra, né? E ele me posicionou da seguinte forma: Felipe, não é verdade. O Catra está muito bem, ele está seguindo o tratamento. O que acontece é o seguinte: todas as vezes que ele precisa fazer a quimioterapia, ele se interna. Por quê? Porque ele passa muito mal. Varia muito de corpo é um pessoa mundo. para pessoa. Ele né? passa muitíssimo mal. Então ele se interna, ele faz a quimioterapia, ele toma as medicações e se ele está bem, ele já vai embora para casa. Tá. Senão ele dorme no hospital, fica mais um pouco e depois ele vai. Então quer dizer, o Mr. Catra não está ruim, como andaram dizendo por aí. Alguns sites também começaram a especular demais, falarem que ele realmente estava muito mal, e aí eu entrei em contato. Então, graças a Deus, Tá tudo ele bem, está fica esclarecido. bem, está sob controle, seguindo o tratamento aí do câncer de estômago, Tá que certo. é onde tá o problema dele. Agora, outra coisa, Sônia, hoje eu encontrei o Rafael Willian aqui Tá. e aí acontece o seguinte. Ele estava aqui. Eu perguntei pra ele, porque eu comecei a ver no Instagram e no Twitter algumas, xingando alguns artistas e tal. Eu falei, Rafa, o que tá acontecendo, né? E ele me disse o seguinte: Felipe, não sou eu, hackearam verdade, o meu isso, Twitter e também o meu Instagram da minha esposa. E ele falou, se der pra vocês falarem, o novo qual é, né?
né? Então ele falou que o atual, aqueles que estavam hackeados, que não vale nem a pena a gente ficar falando, não existe, não é o Rafael. Na verdade, o atual agora é Rafael _Ilha _oficial. E o da esposa Aline dele, da Aline, é Aline _Kese, que é KEZH. Isso, exatamente. Então é isso. A Aline, inclusive, tinha dois Instagrams. E eles hackearam os dois. Engraçado que consegue... Nos dois, né? Hã? Nos dois. Os dois. E aí, primeiro os dela e depois o dele. Ele estava tão feliz que ele já chegado a mais de 50 mil seguidores, porque o outro já tinha sido hackeado. Esse era um novo que ele tinha feito, já hackearam outra vez. Quer dizer, e aí eles ficam em nome dele xingando todo mundo, brigando com todo mundo. E não é ele, gente, não é ele. Foi só falar que talvez ele pudesse estar na Fazenda, o pessoal já não quer, a oposição começa a fazer essas baixarias aí. Imagina mesmo, viu? Paramos onde? Onde? Estávamos... Onde? Cíntia, vamos para o Hospital São Camilo. Cíntia Lima, diga. Bem, Sônia Abrão, são boas notícias, vamos por partes. Eu acabei de receber até um áudio do Rock, o Luciano, nosso tchan, que já está com esse áudio, onde ele agradece, lógico, se a gente sabe do amor, do carinho que ele tem por você, pelo nosso programa. Então, é tão gostoso, bonitinho, só de ouvir a voz dele, a Janilda disse que ele estava sentadinho e fazia questão de mandar um áudio. Então isso já acalma nosso coração, sem dúvida nenhuma. O nome do anjo da guarda, que é a secretária, muito bem colocado pelo nosso programa de anjo da guarda, é colocado também pela família, pelo Rock e pela Janilda, é a Léa. A Léa é esse anjinho da guarda que acompanha o Rock. Sim, ele também a considera um anjo da guarda. Ele realmente falou que no caminho do palco se sentiu muito mal e se não fosse a Léa, poderia ter sido muito pior. Em princípio também agora, Sônia, a médica já passou ali no ambulatório onde ele está. Parece que ele vai sair hoje aqui do hospital, que é uma ótima notícia, não vai precisar ficar internado. A tontura que ele sentiu parece que é porque teria faltado ar no coração. Lógico que tem todo um termo técnico, né, envolvendo isso. Eu estou falando de uma maneira muito popular, como a própria Janilda me passou. Ela até pediu para a médica colocar bonitinho por escrito e, se desse tempo, até trazer aqui para que eu pudesse ler e mostrar para a gente ao vivo ainda. Se não, se eu conseguir, isso vai chegar nas suas mãos, nem que seja para ser passado amanhã. Mas são boas notícias, né, Sônia? Um susto grande, mas eu acho que agora a gente pode dar uma boa notícia. A gente dá uma respirada, uma aliviadinha, né, Thiago? Vamos ouvir o áudio, então? Você chegou a ouvir, Cíntia? O áudio? Ouvi, tá aí. Ouvi o áudio, tá aí com o Chuck, como eu disse. Vamos ver aí. Vamos ouvir, vamos lá. Cíntia, Deus lhe pague pela tua preocupação sua e da Sônia Abrão comigo. Já estou bem. O que aconteceu comigo? Estava conversando lá com o Pontioli e um Gentili, uns amigos meus. Me despedi dele, saí andando. Quando ia andando, chegando perto do palco, me deu essa tontura. Ainda bem que a dona Léa estava do meu lado. Graças a Deus, continuo até me segurar. Então, com a graça de Deus e Nossa Senhora, Deus lhe pague, Sônia Abrão, você, toda essa equipe maravilhosa. Eu estou bem, já estou indo para o meu barraco. Eita, está indo para o barraco dele. Beijo, Rock. Então ele estava conversando com o Celso Portioli, com Danilo Gentili, conversou, bateu papinho, se despediu, virou as costas para ir, né, lá para o palco. Foi quando ele passou mal e, graças a Deus, a anjo da guarda Léa estava lá. Valeu, Cíntia. Beijo. Dá um beijo na Janilda também, querida. Estão querendo saber do Felipe Campos o que é esse tal de buraco. O quê? Não. O quê? Cerebrão? De buraco louco, Felipe. O que é isso? O meu buraco é muito... Eu já ouvi buraco quente, buraco louco. Olha, não. Eu já vi buraco quente, mas olha, me escolheram perfeitamente, porque o meu buraco é louco, viu, Sônia Abrão? Meu Deus! O que é isso? Olha, tem um novo canal no YouTube chamado Eu Amo Sanduba. Da minha filhada, Fernanda Bueno. Da filhada, Fernanda Bueno, a Fefe, que trabalha conosco aqui na produção, que é uma pessoa única, ótima, incrível. Que bom. Duas ninguém aguenta. E vem se mostrando uma ótima comunicadora, viu? Ela é bárbara. E ela lançou o canal dela no YouTube, chamado Eu Amo Sanduba, com direção de
Margarete Abrão. E eu fui participar. Parceria do Didi, né? Da parceria do Didi. E eu fui participar. Olha o Felipe! Olha você com o sanduba na mão. Aí, olha, Fefe. Didi, pois é. Olha isso. Eu já vi de onde saiu essa história. Olha o que eles fizeram, ó. Meu Deus do céu, meu Deus. E aí eu fui participar e teve esse sanduba maravilhoso chamado Buraco Louco. E eu quero convidar vocês para assistirem e se inscreverem no canal do Eu Amo Sanduba. www. Muito maravilhoso o sanduíche. Do que era o seu... o buraco era um buraco, louco, era uma releitura do buraco quente com linguiça. Buraco tem linguiça quente. No buraco? Tem buraco, tem linguiça. O buraco é bem louco, gente. E tem queijo, teve fundi. Não, eu só vou quando tiver um buraco vegano. Por enquanto, tô fora. Mas o Marmita mandou a gente parar de falar dessa história. Tá bom, claro. Então vamos girar, a gente volta já que o buraco é mais embaixo, gente. Bom, de volta para falar tchau, contatos, Vlad. Obuchicho.com.br, eu tô lá no Instagram e no Twitter, no @VladimirAlves. Sempre com seus buchichos quentíssimos. Diga, Thiago. Teve uma apresentadora que foi pedida em casamento ao vivo. Tem o vídeo lá no meu Instagram, @Thiago Rocha BR. Thiago com TH, entra lá, espero você. E ela é linda e ela merece ser feliz, né? Felipe Campos. Felipe H. Campos é o Insta e Felipe Campos o Face. E até amanhã com mais bafões aqui no A Tarde é Sua. Se Deus quiser, 3h25 da tarde. Vocês não podem se esquecer, é o novo horário. Amanhã nós se encontramos um pouquinho mais tarde. Super beijo, gente. Obrigada pelo carinho e pela companhia. Bye.